Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu explicações ao governador do estado do Rio de Janeiro depois de acatar também uma demanda da Procuradoria-Geral da República e dos Direitos Humanos. Vamos conversar então com a Janaína Camelo, que vai explicar de que maneira que isso vai funcionar daqui para frente. Bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, essas explicações por parte do governador Cláudio Castro vão ter que ser dadas pessoalmente ao ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro, no despacho, colocando essa decisão, ele marcou várias audiências lá no Rio de Janeiro, na segunda-feira, para que isso aconteça. Então, uma primeira audiência vai acontecer às 11 da manhã, com a presença do governador Cláudio Castro, e aí ele determinou que estejam presentes também a cúpula ali da segurança do Rio de Janeiro. Então, além do governador, o secretário de Segurança do Estado, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor de Superintendência-Geral da Polícia Técnico-Científica. Depois dessa primeira audiência, ele vai ter mais 3 audiências, uma com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, outra com o Procurador-Geral de Justiça do Estado e outra com o Defensor Público-Geral do Rio. Lembrando que essa decisão, ela foi tomada no âmbito da ADPF, né, 635, que ficou conhecida como a DPF das favelas, que pede aqui no Supremo medidas para reduzir a letalidade nas operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. E aí, em abril desse ano, o STF tomou uma série de medidas, estabeleceu uma série de medidas para que o governador do Rio cumpra, né, para garantir a transparência nessas operações policiais, para garantir menos mortes. Na ocasião, ali homologou parcialmente um plano de segurança que foi apresentado pelo Rio, né, prevendo ali medidas para reduzir essa letalidade, também prevendo estratégias para a retomada de territórios dominados por facções. Essa decisão do STF na época foi tomada em consenso entre os ministros do Supremo, depois de negociações com o governo do Rio de Janeiro, que na ocasião, inclusive, o governador Cláudio Castro disse que o Estado iria se esforçar para cumprir essas medidas. Bom, esse pedido, esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, pedindo esses esclarecimentos, já acontece também no âmbito de uma representação aqui no Supremo, como você bem disse, Evandro, protocolado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, pedindo que o Supremo tomasse medidas em eventual descumprimento dessas regras que foram estabelecidas no âmbito da ADPF. Lembrando que uma das regras também foi a criação de um grupo de trabalho pelo Conselho Nacional do Ministério Público para analisar se essas medidas estavam sendo cumpridas. E na própria terça-feira mesmo, o Conselho Nacional do Ministério Público, na verdade, esse grupo de trabalho, já tinha enviado algumas dessas informações, esses pedidos de esclarecimentos oficialmente ao governo do Rio de Janeiro. Então, nesse despacho, Evandro, o que o ministro Alexandre de Moraes pede ao governador Cláudio Castro? Por exemplo, ele pede que ele apresente um relatório circunstanciado sobre a operação, pede que ele esclareça se o uso da força foi adequado na operação, se foi proporcional, né? Se esse uso proporcional e adequado, se foi proporcional, se foi adequado, foi definido previamente, que informe o número oficial de mortos, de feridos, de pessoas detidas, se foram adotadas medidas para responsabilizar eventuais abusos e violações de direitos. O ministro também quer saber se foram adotadas providências para assistência às famílias, às famílias das vítimas, como, por exemplo, ambulâncias ali no local, se houve a preservação do local do crime para a perícia, se houve a comunicação imediata ao Ministério Público, se houve acompanhamento pelas corregedorias das polícias, se houve uso de câmeras corporais e câmeras também nas viaturas das polícias, né, no momento ali dessa operação. Então, Evandro, essa audiência, uma primeira audiência com o governador Cláudio Castro, vai acontecer às 11 horas da manhã na próxima segunda-feira. O governador, inclusive, já falou sobre isso hoje, dizendo que pediu que essa audiência aconteça não no Palácio da Guanabara, mas sim no centro de comando da polícia ali do Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida, o ministro do STF vai ter uma série de outras audiências para saber se essas regras que foram estabelecidas na DPF 635 das favelas foram cumpridas nessa mega operação. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Ainda nessa esteira das medidas que estão sendo tomadas, o presidente Lula deve se encontrar
com Hugo Mota para falar sobre a PEC da Segurança Pública. Antes, deixa eu só te chamar para a enquete que está rolando lá no nosso YouTube. Alexandre de Moraes age certo ao pedir explicações sobre a operação no Rio? Sim, o STF deve fiscalizar. Não, ele interfere na segurança. Ou esse pedido é legítimo, mas delicado. Vote lá para a gente trazer a sua opinião aqui depois no 3 em 1. E agora sim eu vou conversar com a nossa Vitória Bel, que vai falar desse possível encontro entre Lula e Hugo Mota para ver se dá para avançar na PEC da Segurança Pública. O que você descolou por aí? Vitória, bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Trago já uma notícia de último momento que a gente acabou de conversar com o relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho, do União Brasil, e ele disse que já acertou com o Hugo Mota, que vai apresentar o relatório no dia 4 de dezembro. Portanto, num prazo maior do que queria o governo, que queria que isso tentasse se resolver ainda no mês de novembro. Mendonça Filho se reuniu agora há pouco com o Hugo Mota no gabinete dele. O Hugo Mota justamente queria saber, quais as possibilidades dele antecipar esse relatório para já votar o mais rápido possível, até mesmo pelas pressões do governo. E Mendonça Filho fez um cálculo ali junto com o Hugo Mota, mostrando que até o dia 4 de dezembro dá tempo deles ouvirem quem é as pessoas essenciais nesse processo de audiências públicas. Porque, por se tratar de uma PEC, é necessário ouvir, por exemplo, os governadores interessados, a Polícia Federal, especialistas no tema. Então, ele não poderia abrir mão de algumas audiências públicas que, na visão dele, seriam essenciais para montar esse parecer. Então, portanto, ao longo de novembro vão acontecer essas audiências públicas para que no dia 4 de dezembro ocorra a apresentação desse relatório. Se não tiver nenhum pedido de vista, quando um deputado pede ali pelo menos um dia para analisar o relatório, e se ninguém discordar ali daquele texto, a matéria pode ser votada no mesmo dia, na comissão especial, que é onde está tramitando agora, e seguir também para o plenário da Câmara dos Deputados. E a gente sabe que em dezembro aqui na Câmara as coisas costumam se acelerar muito, porque todo mundo quer aprovar tudo antes do recesso parlamentar, que costuma começar ali no dia 20 de dezembro. Então, costuma-se sim acelerar e votar praticamente tudo no mês de dezembro. Mas bem, o presidente Lula quer ainda conversar com o presidente Hugo Mota. Existiu uma previsão inicial de que o Hugo e o presidente Lula poderiam se encontrar ainda hoje para falar justamente da PEC da segurança, porque Hugo Mota quer entender de Lula quais as prioridades que ele quer manter no tema, que o governo precisa manter no texto, e Lula quer pedir justamente mostrar que a PEC da segurança é uma prioridade para o governo e pedir a aceleração dessa matéria. Até o momento a gente não tem confirmação desse encontro. Hugo Mota deve seguir para Paraíba daqui a pouquinho para o estado dele, mas ninguém ainda confirmou se esse encontro vai acontecer ali de forma secreta, como muitas vezes já aconteceu no Palácio da Alvorada e também no Palácio do Planalto. Caso não aconteça hoje, fato é que o Hugo disse sim que quer se reunir com o presidente Lula nos próximos dias. A gente também destaca aqui que ontem, na noite de quarta-feira, o governo federal soltou uma peça publicitária, uma propaganda, um vídeo de propaganda nas redes sociais, justamente criticando operações que são feitas sem a inteligência devida. De acordo com o governo federal, a operação no Rio de Janeiro, que já deixou mais de 120 pessoas mortas, foi feita ali sem uma inteligência devida. E nessa propaganda, o governo federal defende a PEC da segurança e defende que não adianta matar 120 pessoas porque outras 120 podem aparecer no lugar. Essa peça publicitária que foi compartilhada por ministros do governo Lula, inclusive pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, mostrando justamente a prioridade que o governo Lula quer dar para essa proposta. A gente também destaca que, além da PEC da segurança, o governo também vai enviar já nos próximos dias o projeto de lei antifacção, que prevê também o aumento de penas para quem faz parte ou para quem lidera organizações criminosas, e também esse projeto que permitiria, por exemplo, obrigaria operadoras telefônicas de telefonia e também bancos a compartilharem dados de suspeitos em investigações. Esse projeto de lei que concorre mais ou menos com outro projeto de lei que também
também trata mais ou menos do mesmo tema, desse aumento de penas, mas que quer tipificar organizações criminosas como terroristas. Esse que é aquele texto que a gente já comentou aqui no 3 em 1, que deve ser relatado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que quer se licenciar do cargo para poder relatar essa matéria aqui na Câmara dos Deputados. Porém, ainda não há previsão de que nem essa matéria e nem a matéria do governo entrem na pauta do presidente da Câmara, Hugo Mota. Evandro. Muito obrigado, Vitória Bel, e obrigado também por já trazer informação quente, assim, das decisões que serão tomadas relacionadas a essa PEC da Segurança Pública. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Agora, 4h33, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Vamos trazer primeiro aqui, pode subir para a gente aí, Bruninha, aquela tarja relacionada ao ministro Alexandre de Moraes, para eu entender se vocês acham que sim, há a ordem correta dos fatos e se o ministro Alexandre de Moraes acerta ao já cobrar explicações do governador Cláudio Castro a respeito do cumprimento da DPF, da ação das favelas. Hein, Alangani? Olha só, né? Pegando uma carona na ótima entrevista que a gente fez ontem com o Campano, né? Doutor Campano. Capano. Ele trouxe uma questão que é crucial. Quer dizer, a Suprema Corte, ela não está habilitada para avaliar as questões operacionais e logísticas, né? Então, eu vejo que está entrando numa esfera que não é dela. Mas como que ele faria, Gani? Porque, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pela Procuradoria-Geral da República e pelos direitos humanos. Então, alguma resposta ele precisa dar. Que resposta seria se não cobrar explicações do governador Cláudio Castro? Olha, eu não sei se seria cobrar as explicações ou simplesmente devolver isso para a PGR, dizendo que isso é um caso do Executivo. É verdade, existe uma DPF com essas regras. Sim. Então, talvez seria o ponto da gente discutir a DPF, quer dizer, do próprio Supremo colocar, não sei, de novo em votação e rediscutir essa matéria. Porque do jeito que está, daqui a pouco vai inviabilizar qualquer tipo de operação da cidade do Rio de Janeiro. E quem vai pagar a conta não vai ser nem ministro do Supremo e não vai ser o governador, porque toda essa turma anda com seguranças, tem seguranças fortemente armados. Quem vai pagar a conta vai ser a população civil que não tem como se defender, né? Então, fica bastante complicado porque, na prática, acaba inviabilizando as operações policiais. Como é que você avalia, Piperno? Eu acho que há duas questões que são diferentes e não necessariamente complementares nesse tema. Há a DPF, e aí eu vou concordar com o Alan e com o nosso entrevistado de ontem, ela pode ser questionada, ela pode ser reavaliada, até porque, de fato, ela acaba, de alguma forma, determinando interferência em questões administrativas, operacionais dos governos locais. Perfeito. Então, isso a gente pode solicitar, eu entendo que pode haver uma reavaliação no conteúdo dessa regra. Agora, quanto a pedir explicações sobre a operação, é evidente que aí também, não é só ele não, eu acho que todo mundo, concordando ou não com a operação, mesmo quem acha que a operação foi exitosa, mas primeiro, ela foi uma operação que deixou 122 mortos. Então, vamos entender o que aconteceu exatamente. Segundo, no primeiro dia, por exemplo, naquela entrevista no final da tarde, começo da noite, o governador deu lá uma estimativa de óbitos que chegava a mais ou menos a metade disso. E depois descobriu-se que mais de 70 corpos estavam lá no meio do mato. Quer dizer, como assim? Porque é evidente que não foram anjos assassinados lá no meio do mato. Mas, de qualquer forma, se houve um confronto, se pessoas morreram, como é que também foi todo mundo embora, largou esses corpos lá que acabaram sendo mais tarde resgatados pela população, pelos seus familiares, amigos, conhecidos, etc. Então, até para saber que terreno é esse, onde foi, em que circunstância ocorreram essa batalha. Então, ainda há uma série de dúvidas a respeito de uma operação que aconteceu anteontem, nem faz tanto tempo assim. Então é necessário que o poder público dê respostas, claro.
Ô Zé Maria Trindade, você... E aí o governador Cláudio Castro falou, o ministro Alexandre de Moraes então poderia vir para o Rio de Janeiro, mas, como tudo indica, essa situação será já resolvida na próxima segunda-feira e de maneira presencial. Você entende que é o caso, de fato, do ministro Alexandre de Moraes cobrar todas essas explicações do governador Cláudio Castro? E é interessante também que a situação cai bem nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que já tem sido bastante protagonista ali no Supremo Tribunal Federal por causa dos julgamentos envolvendo Jair Bolsonaro e seus aliados. Eu entendo que todo cargo público, ele deve explicações ao público, né, ao povo, e deve explicações às instâncias, né, às instâncias legais. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E faço críticas duras aqui aos deputados, senadores, ministros, presidente da República, que entendem que o cargo público é uma extensão dele, um direito individual dele, ou alguma coisa que ele pode emprestar, pode usar como quiser. Então, todo detentor de cargo público tem que dar explicações, mas nas instâncias adequadas. Transformar o Supremo nesta delegacia de polícia, assumindo a função de Ministério Público, assumindo funções de investigação, assumindo função, inclusive, legislativa, aí eu acho que é problema demais. É problema demais para o Supremo não foi talhado para isso, a Constituição dá ao Supremo controle constitucional, não vejo aí nenhuma dúvida constitucional, né? Acho que tem que dar explicações. Por outro lado, eu vejo um problema que eu venho citando, talvez eu tenha sido o primeiro a falar, que quando o policial entra para a carreira, ele assume um risco pesado, sério, que é o risco de vida. Mas ele não sabe, só depois fica sabendo, que tem um risco muito perigoso, que é o risco jurídico. Expulsar, tirar da profissão um policial com 45 anos de idade, ele não pode mais entrar em outra carreira e não sabe fazer mais nada a não ser continuar sendo policial. Mas como? Se ele for expulso. E aí existem várias vítimas de policiais que vendem as casas, patrimônio pessoal, para se defender na justiça contra um problema de trabalho. Porque o policial trabalha nesse limbo, né? Nesse fio da navalha. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, capitão Derrite, é um destes que foi vítima de um estado que não protege a sua polícia. Hoje, São Paulo e outros estados já protegem, já dão segurança jurídica, advogados e tal. Mas eu estou dizendo isso para dizer, agora começa a segunda fase, que são as vítimas jurídicas deste processo. Todos estão fazendo tudo aí para entender que os policiais são os bandidos da história. E aí vão investigar isso, investigar aquilo, já num conceito de que eles são culpados, de que eles é que são os piores da história. Percebe que esse tipo de mentalidade acaba levando os outros policiais de outros estados, ou mesmo do Rio de Janeiro, que não participaram diretamente da operação, a ideia de que, olha, você, além de estar lá correndo risco de vida, depois dessa operação, você pode perder o emprego. E perder o emprego aí com 45 anos de idade, 40 anos de idade. Quer dizer, eu acho um problemão essa história de transformar o policial num bandido. Bom, inclusive, eu quero contar para vocês que, além... Bruno Musa, deixa eu te ouvir antes relacionado à situação do ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que você gostaria de comentar também, depois eu vou trazer mais uma camada dessa história toda. Vai lá, meu amigo, pode falar. Vamos lá. Bom, só para relembrar, a DPF ela foi ajuizada em 2019 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E por que eu estou lembrando isso? Dentre várias coisas, ela, por exemplo, não permite também o uso de helicópteros nas operações policiais. Supostamente é para impedir a letalidade policial nas operações. E a letalidade diária que acontece nas principais cidades do Brasil, como é que fica? E todos nós que corremos o risco diariamente aqui também de sair com o celular na mão e ser assassinado por conta disso, simplesmente passa em branco. Um grande ponto que tanto o Zé Maria como o Alangani comentou foi justamente recorrer às instâncias corretas. Eu acho que passou do ponto de nós entendermos, Evandro, a nossa, talvez, insignificância em muitos temas.
eu sou do mercado financeiro, eu julgo que eu consigo comentar algo daqui do mercado financeiro, de economia e etc e tal, mas a gente não conhece sobre todos os outros temas. Se você me pedir para eu comentar a respeito de roupa ou de gastronomia, eu simplesmente não sei o que falar. E é justamente isso. Será que todas essas causas, por volta de 100 mil causas, e boa parte delas determinadas de maneira monocrática no ano no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, será que eles têm conhecimento, tamanho profundo para conseguir, através de uma canetada, determinar alguma coisa? Ou eles pouco se importam com as consequências dessas ações? E aqui, uma dessas, por exemplo, é a DPF 635. Será que eles conhecem sobre segurança pública? Será que eles sabem como funciona uma operação policial? Será que eles já vivenciaram o dia a dia lá na pele? Será que eles sabem como é viver sendo extorquido se você tem um comércio lá dentro da favela? É bem provável que não. Obviamente, falar isso dentro de um ar-condicionado é muito mais fácil, que é algo que eu tento falar aqui diariamente. Tomemos cuidado por falar determinadas pautas do que acontece em Israel, do que acontece na Ucrânia e etc. É mais fácil falar daqui com menor conhecimento de causa. E me parece que no Brasil isso vale de nada. Copiar boas práticas não vale de nada. Tudo se tornou político. A politicagem tomou conta do dia a dia do Brasil e viver no Brasil se tornou cada dia mais difícil. Perdão, o que foi, Bruninha? O Bruno Musa, a Bruninha, nossa editora-chefe, estava dizendo aqui que há sim a permissão para o uso de helicópteros nesse caso. Nesse caso agora, não, mas quando ela foi ajuizada em 2019, eu estou com ela aqui na frente. Tá, lá atrás. Lá atrás, quando ela foi ajuizada, estava escrito aqui, ó, a ação ainda impede o uso de helicópteros durante as operações. Houve algumas alterações depois da pandemia e principalmente no último julgamento. Por exemplo, antes e durante a pandemia, quando ela foi instalada também, havia necessidade de se pedir autorização para que essas operações fossem realizadas. Agora, por exemplo, não há mais a necessidade de pedir autorização, tanto que isso não aconteceu no caso dessa mega operação do governador Cláudio Castro. O que precisa acontecer é que depois ele tem de prestar todos os esclarecimentos, além de não poder haver qualquer tipo de manipulação no local onde houve a operação para que a perícia possa trabalhar com tranquilidade. Mas você tem razão, no momento da implantação havia essa proibição e depois algumas questões foram sendo, digamos, modificadas para haver um relaxamento dessas medidas. E, nesse caso envolvendo o não uso do helicóptero, foi uma escolha da PM, neste caso específico, e não uma proibição. Eu comentei aqui no momento que isso foi ajuizado. Sim. Mas, de novo, tomemos o cuidado de saber que realmente é impossível você acompanhar 100% de todas essas mudanças. Por isso, o único que eu quis dizer é: devemos ter cuidado com tudo isso. E é impossível que, por ser um juiz, você tenha um conhecimento profundo de uma operação dentro da favela ou de operações sobre segurança pública. Devemos consultar pessoas que nos conheçam. Agradeço aqui, por exemplo, a Bruna, que trouxe esse ponto realmente importante. Então, de novo, as consequências, elas podem ser muito mais severas do que a gente imagina. Como, por exemplo, isso que a gente está vendo, né?